Eu tenho certeza que você, assim como eu, deve estar cansado já de assistir vídeos nesse estilo, onde a pessoa fala somente sobre si, colocando onde a pessoa, como eu consegui 1.000 inscritos em X meses, ou como eu consegui monetizar o meu canal em X meses. O que essas pessoas não compreenderam ainda é que o que importa para quem está assistindo aos nossos vídeos não é sobre a pessoa, mas sobre a mensagem. Não é sobre você, mas sim sobre como você conseguiu. Depois que eu percebi isso, a forma como eu comecei a criar conteúdos aqui no YouTube mudou completamente. Assistindo a um vídeo recentemente de um youtuber chamado Callaway, ele mostrou exatamente isso, como que a gente tem que fazer para o algoritmo trabalhar ao nosso favor. O que nós precisamos fazer, quais as mudanças que nós precisamos ter para que a gente consiga chegar no objetivo que a gente traçou lá atrás. É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, tá bom, pessoal? E a primeira delas, o que ela chama de algorithm mismatch. Ou seja, imagina você com o seu canal, você está começando o seu canal e você já postou aí em torno de 10, 15 vídeos. Vamos colocar 15 vídeos, tá? Então você tem um canal aí de economia, você postou sobre 15 vídeos. Então todos os seus 15 vídeos são 15 vídeos onde você fala sobre economia, como investir, qual o melhor investimento, como fazer para poupar, diferença de um investimento para o outro. Ok, você criou 15 conteúdos referente a investimento e a como a pessoa precisa fazer para investir. Ok? Beleza. Aí chega o 16º vídeo, você vai lá e faz um vlog sobre a sua vida. O YouTube não vai entender isso que você está fazendo, né? Ele já tem uma base certa de pessoas para quem ele está entregando o seu conteúdo. Ele está entregando o seu conteúdo para pessoas que têm interesse em entender sobre economia. Então ele já tem essa base pronta dentro dos conteúdos que você está fazendo. À medida que você começa a criar conteúdos aleatórios, isso já aconteceu muito comigo aqui, né? Vocês podem ver no meu canal aqui que eu já cheguei a falar sobre diversos assuntos dos mais variados possíveis, e isso acontece principalmente quando a gente não tem um foco definido, né, ou a gente tem um foco muito genérico, né? Eu, desde quando comecei a criar aqui os vídeos para o YouTube, o meu objetivo tinha um objetivo pessoal, de crescimento pessoal, não vou negar, né, na questão de poder me expressar melhor, me comunicar melhor, mas eu tinha como objetivo ajudar as pessoas, que isso sempre fui eu na minha vida, né, tentar ajudar de uma forma genuína pessoas que sejam próximas ou não. Mas ao analisar depois a minha estratégia, eu comecei a ver que essa estratégia ela era muito genérica, né? Então, assim, ajudar pessoas como? Né? Então, a gente precisa delimitar melhor esse foco, né? Então, com o YouTube não é diferente, tá, pessoal? Se você começou num nicho, é muito melhor que você siga nesse nicho e que você faça conteúdos sempre referentes a esse nicho, tá? Para que você não confunda o algoritmo, né? Ele entenda que todas as pessoas para quem ele vai recomendar são pessoas que têm esse mesmo gosto, né? Pessoas que se interessam pelo seu conteúdo. Então aí, dentro dessa gama, né, de conteúdos desse nicho específico, você tem uma infinidade de assuntos que você vai poder tratar, né? Então não adianta você querer ficar pulando de galho em galho, né? Uma semana eu falar sobre vlog, na outra semana eu vou falar sobre viagem que eu fiz, na outra semana eu vou fazer, sei lá, uma live sobre eu indo no mercado. Então assim, não adianta querer ficar chutando para tudo que é lado, tentando pegar públicos diferentes, porque além disso confundir, né, o algoritmo do YouTube, pode fazer também com que você perca os inscritos que você já conseguiu, né? Todo aquele trabalho que você teve lá atrás de engajamento, de conseguir os inscritos que você teve antes, você pode deixar as pessoas confusas, elas não vão entender sobre o que fala o seu canal e vão simplesmente deixar de assistir, ou seja, aquilo que você conquistou também vai se perder. Então foque, pessoal, num assunto, foque num nicho, né, para que com certeza assim o seu conteúdo vai ficar muito mais fluido, as pessoas vão entender sobre o que você está falando, né, e aí vai ficar muito mais fácil de você escolher os assuntos sobre o que você vai falar, tá bom? O segundo ponto que ele traz, ele chama de social proof, social belief, tá? Ou seja, isso. Imagina que você está passando mal, né? Você precisa fazer alguns exames de rotina, você precisa fazer uma consulta e você vai ao médico, tá? Então você vai se sentir mais seguro se você for num médico que já tem lá seus 50 e pouco, 60 anos, ou você
vai se sentir mais seguro se você for num médico que tem lá 30 anos, acabou de se formar. Eu tenho quase certeza, né, que você vai se sentir mais seguro com aquela pessoa que você acredita que tem uma experiência maior, né? Aqui no YouTube também não é diferente, tá, pessoal? Então, se você é um canal pequeno, né, se você não é alguém que domina um assunto, se você é simplesmente alguém, assim como eu, que está querendo criar conteúdos aqui, seja para ajudar, seja para entreter, seja para, enfim, para assuntos diversos, mas você não domina um assunto em específico, é muito mais difícil no começo você conseguir fazer as pessoas assistirem a seu vídeo, porque a pessoa não tem jeito, tá? Ela vai pegar, ela vai olhar para a quantidade de inscritos que você tem, e isso vai ser uma barreira inicial, né? Então a pessoa vai ter que vencer essa barreira, são diversas quebras aí de paradigmas que você vai precisar fazer, né? Então fazer uma boa thumb, né? Fazer uma boa descrição, fazer um bom título, ter uma conversa fluida, né? Falar de uma forma que seja é, legal e instigador para a pessoa ao mesmo tempo também, fazer com que ela queira cada vez mais o seu conteúdo. Então, assim, isso é algo que criadores novos vão ter que passar, pessoal. Isso gera uma certa ansiedade, sim, mas é algo que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que faz parte do processo. Segundo o Calloway em seu vídeo, não tem jeito, pessoal, isso é algo que a gente vai ter que passar, tá? Pelo menos para quem está começando, né, a criar vídeos aqui no YouTube, é algo que a gente vai ter que conseguir fazer a pessoa quebrar essa barreira, né? E aí que tá o desenrolar da coisa, aí que você precisa mostrar o seu talento, né? Seja o seu talento de comunicação, seja você ser um bom editor, você conseguir fazer boas transições, ou se você é uma pessoa que gosta muito de escrever, então você tem um roteiro muito bem adaptado, você tem uma forma de escrita muito bacana que faz com que o seu vídeo fique bem fácil da pessoa entender, ou você é alguém que entende muito sobre gráficos, então você é uma pessoa gráfica, você entende muito sobre fazer thumbs. Então, assim, aí que vai a habilidade sua de como você vai conseguir, né, quebrar esses paradigmas e fazer você, que é uma pessoa pequena, ser bem vista, tá certo? Então, aqui que tá a questão da gente ter que fazer diversos vídeos, né, ter que errar diversas vezes para que a gente aprenda com os erros. Tá certo, pessoal? Por isso que eu falei lá no começo do vídeo para a gente não se preocupar com esses tipos de vídeos de pessoas que ficam falando como que elas, né, monetizaram seu canal, como que elas conseguiram uma quantidade de inscritos, como se isso fosse uma norma que você tem que seguir, como se esse fosse um padrão que você precisa fazer. Se isso deu certo para ela, ok, parabéns para ela, boa sorte para ela. Mas continue fazendo e tendo a sua estratégia, né? Eu prefiro muito mais ter uma estratégia onde eu vou construindo pouco a pouco aqui com a minha audiência vai me conhecendo, vai vendo que tem uma consistência com o tipo de vídeo que eu estou fazendo, né? Vai vendo a minha preocupação em trazer um conteúdo bom, né? A minha preocupação em realmente entregar sempre algo melhor para vocês. Então, eu prefiro dessa forma do que simplesmente ter uma sorte genuína, assim, né? Um vídeo que explodiu, do nada você vai lá e consegue fazer o seu vídeo crescer. Isso vai gerar uma ansiedade muito grande em você, porque vai forçar você a também fazer vídeos que explodam da mesma forma que esse explodiu. E aí que tá o X da questão, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que sempre pensar na constância, né? A gente tem que pensar em fazer sempre melhor. Então, em vez de a gente se preocupar em monetização, números de inscritos, todas essas coisas, se preocupe em como que você vai entregar o melhor conteúdo para a pessoa. Como que você vai fazer a pessoa que tá vendo que você tem uma quantidade pequena de inscritos, ela confiar no seu trabalho. Um outro ponto, pessoal, que o Calloway fala no vídeo dele é sobre o Facial Expressions Matters. Ou seja, isso é algo que eu ainda estou aqui tentando desenvolver no meu canal, né, pessoal, que é realmente muito complicado a gente fazer essa questão do facial, né, principalmente se a gente está um pouco tenso, se a gente está se preocupando demais como que a pessoa aí do outro lado vai entender o nosso conteúdo, né, então isso é algo que somente o tempo, né, e a experiência vão fazer com que a gente se sinta à vontade a ponto da gente conseguir falar como se a gente estivesse falando com alguém que é muito próximo nosso, né? Então, assim, aos poucos eu tenho percebido que isso tem melhorado bastante, né? Se vocês pegarem
vários vídeos meus lá atrás, eu falava com muito mais gírias, eu estava muito mais nervoso do que eu estou hoje em dia, né? Ou seja, é algo que a gente vai conseguindo, né, criar aí uma resistência, a gente vai conseguir entendendo qual que é a melhor forma da gente se comunicar, né? Então, eu concordo que isso é extremamente importante, ainda mais se a gente parar para pensar que isso aqui é uma conversa, né? As pessoas às vezes esquecem, né, que você está fazendo um vídeo e elas pensam que isso não é um diálogo, né? Não é pelo fato de não ter uma pessoa aqui na minha frente que eu não estou falando com vocês. Então, isso às vezes acaba passando desapercebido por muita gente, né, pessoal? Mas isso aqui nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas ou eu com diversas pessoas. A gente tem que entender que as expressões faciais elas vão fazer muita diferença, né? Se você quer falar sobre um assunto que você, por exemplo, está querendo dar certeza de algo, ou você está querendo dar uma dica sobre alguma coisa, mas você está com uma expressão que não tem nada a ver com aquele assunto, a pessoa que vai querer falar de alguma coisa, com certeza tem que ser uma pessoa firme, que tem uma postura firme dela. Se a pessoa tem um canal de entretenimento, já uma pessoa tem né, uma coisa mais descontraída, enfim, expressões mais descontraídas. Então, tudo isso vai fazer diferença na construção do seu conteúdo, tá, pessoal? Então, as expressões faciais, elas também são muito importantes, né, nessa construção que você vai tendo. E apenas, né, assim como a questão da prova social, aqui também apenas o tempo, apenas a experiência vão fazer com que você encontre a forma certa de você se comunicar com a sua audiência, tá bom? E o último ponto que eu vou trazer para vocês aqui do vídeo do Kylo, pessoal, é em relação ao gancho inicial, né? Ou seja, como que você começa o seu vídeo. Segundo ele, os 10, 20 segundos iniciais do seu vídeo são o que vão fazer a diferença para que a pessoa permaneça ou não no seu vídeo, né? Então, nesse gancho inicial, você tem que já apresentar aquilo que vai ser falado, você tem que instigar a pessoa, ou seja, a pessoa ela tem uma crença sobre aquilo que você está falando. E você precisa, de certa forma, fazer uma quebra nessa crença, ou seja, você precisa instigar a pessoa a querer ficar no seu vídeo, né? Você entregar, de certa forma, aquilo que você vai falar, mas não entregar também por completo, né? Então, você vai entregando ao longo do vídeo, você vai dando seus pontos de vista referentes àquele assunto que você vai falar. E é esse gancho inicial que vai fazer isso, né? Se você já entregar tudo logo na introdução, não tem mais motivo da pessoa ficar no seu vídeo. Então você tem que fazer isso de forma gradativa, né? Mas você tem que entregar ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, né? Tem que ser gradativo. Você, ao longo do vídeo, você precisa entregar aquilo que você prometeu também, senão a pessoa não vai mais voltar nos seus vídeos também, tá, pessoal? Então é muito importante entender que o gancho inicial ele precisa instigar a pessoa, né? E você precisa entregar aquilo que você prometeu, né? E não entregar logo de princípio para que você não corra o risco de você já passar todo o conteúdo que você ia falar e ficar só depois enrolando, enrolando, enrolando. Isso com certeza vai fazer a pessoa sair do seu canal. E às vezes até se a pessoa está inscrita no seu canal, ela pode até sair. Tá? Se ela perceber que você é uma pessoa muito prolixa, que fica repetindo muito sobre um assunto, ela pode falar, bom, essa pessoa aqui não está mais falando da forma que eu gostava que ela falava, ela pode simplesmente deixar de seguir, tá bom? Se você se interessou por esse vídeo que eu comentei aqui para vocês, pessoal, esses foram 4 dos 9 pontos, tá, que ele fala no vídeo dele. Eu vou deixar o link do vídeo completo na descrição para que vocês possam ver. Tá? Então, é como eu sempre falo, pessoal, nada do que eu falei eu tirei da minha cabeça, né? Então, são coisas que são faladas no vídeo das pessoas. Eu simplesmente pego, né, traduzo todo esse vídeo e trago aqui para vocês o que eu acho mais importante, né? Eu vou fazer depois um outro vídeo com os outros pontos também, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e não faz sentido eu fazer um vídeo aqui extremamente grande para vocês, tá certo? Então eu prefiro fazer ele em 2 partes do que pegar e ficar falando muito aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou deixar o link do vídeo completo para que vocês assistam e que vocês possam se aprofundar um pouco melhor nesse assunto, tá? Porque realmente vale a pena, né? Toda a experiência que ele teve com o YouTube, ele passou em poucos minutos. O vídeo ficou muito legal, muito bem editado, ficou bem bacana de acompanhar, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição. Mas comenta aqui no vídeo o que vocês acharam do vídeo aqui, se vocês gostaram do conteúdo, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários para que eu tenha essa métrica, né, essa temperatura do que vocês estão achando desse tipo de vídeo que eu estou fazendo, né, pegando vídeos lá de fora, ou aqui mesmo aqui do Brasil, e traduzindo, né, e colocando os meus pontos de vista,
né, o que eu acho certo, o que eu acho errado, deixa aqui nos comentários para que eu saiba se isso está fazendo algum sentido para vocês, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.